Vamos lá, dando continuidade, questão 107, questão que traz um contexto do uso de um medicamento, tudo mais, para controlar a diabetes, mas pergunta o efeito colateral desse medicamento, né? Eu vou falar aqui que a substância do medicamento é análoga a GLP-1, né? Hormônio que tem no intestino a função de, toda vez que uma pessoa se alimenta, ela sinaliza para o cérebro que é hora de reduzir a fome, né? Retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina. Qual é o papel da insulina? Tirar glicose do sangue e colocar para dentro da célula. Só que isso em uso exagerado, e não necessariamente para controlar a diabetes, né? Que esse medicamento está sendo usado para diminuição de peso e tudo mais, a longo prazo pode trazer algumas consequências, como por exemplo a hipoglicemia, né? Se a gente está aumentando a produção de insulina, você vai diminuir a quantidade de glicose no sangue, né? Vai ficar muito armazenado dentro da célula e você vai ter um quadro ali de hipoglicemia, o que é arriscado, né? Então é um efeito colateral do uso desse medicamento, que seria queda do nível de glicose no sangue por ação hormonal. Tem algumas alternativas que podem ter dado alguma confusão, por exemplo, sobrecarga do fígado em razão do estímulo à degradação do glicogênio hepático. Assim, primeiro que não é algo relatado no texto, né, uma consequência direta, e segundo que a gente está armazenando glicose, né, a gente está tirando do sangue e colocando em células, por exemplo, no próprio fígado. Então a gente não vai ocorrer degradação de glicogênio inicialmente sem a formação dele, né? Distúrbios gastrointestinais é um efeito colateral. Devido ao mau funcionamento dos órgãos no sistema digestório, não é que eles vão funcionar de maneira errada, mas eles vão fazer um papel, aqui, por exemplo, esvaziamento do estômago, vai reduzir a fome, eles vão fazer um papel que não era para acontecer, né? Não vai ocorrer, não vai ocorrer um mau funcionamento, vão funcionar, só que de forma desregulada, né? Então, assim, essa alternativa aqui, ela tende a trazer um pensamento errado, né? Distúrbios gastrointestinais ocorrem sim com esse medicamento, náusea, vômito, mas não de maneira direta, né? Não de maneira direta. Beleza? Então o gabarito é muito a cara da resposta aqui da insulina mesmo, do papel dela, que é tirar a glicose do sangue e colocar nos tecidos, nas células. Beleza? 108. Pronto, essa questão aqui, acho que nem cheguei a fazer conta quando estava resolvendo. É a questão de termoquímica, de ligações e tudo mais. E ele pede energia por mol de gás hidrogênio liberado nessa reação. É o primeiro que a gente vê que é liberado, então, a reação isotérmica, mas nenhuma das alternativas aqui traz o sinal, né, de positivo e negativo. Só que a gente precisa relembrar a reação aqui, né? Ele fala de reação que é duas moléculas de hidrogênio que se combinam numa molécula de oxigênio. Então, duas moléculas, não se coloca aqui, duas moléculas de hidrogênio que se combinam com uma molécula de oxigênio. E aí isso vai produzir a água, né? A água H2O, que conhece. Beleza. Aí tem que multiplicar aqui por 2, né, para balancear. Beleza. Então, quando a gente for calcular aqui, o que a gente acharia seria o valor X, né, para 2 mols de hidrogênio. Ele quer saber a energia por mol de hidrogênio. Eu já olho para a alternativa A, tem um certo valor, e na D tem a metade desse valor. Então, possivelmente a pegadinha está aqui, né? E você esquecer que é por mol de hidrogênio, você vai achar para 2 mols. Então, eu já marcaria a letra D. Claro, tem a resolução da questão de termoquímica aqui, né, de produto menos reagente, de ver as quebras nas ligações aqui. Dá um trabalhozinho, né? Eu nem cheguei a fazer as contas, não. Eu tenho que resolver dessa forma aqui, que eu acho que é mais direto. Mas, obviamente, tem que fazer as contas na classe mesmo aqui, porque é uma questão que é de termoquímica. Se você errar qualquer outra conta aqui, já dá errado. Beleza? Mas, como eu estou sem meu tablet aqui, eu não vou poder rabiscar aqui bacana para vocês, não. Depois vocês acompanham a resolução do próprio simulado. A questão 109 de ecologia, né? Mais uma de ecologia. Ele fala de duas espécies aqui. Perceba que são duas espécies. Quando colocadas juntas, tem uma certa consequência. Aqui é o crescimento, né? Acho que é de protozoários, né? Planta de protozoários. Elas crescem normalmente isoladas, mas quando colocam junto, o que acontece? Uma espécie vai ser prejudicada. Possivelmente porque está ocorrendo competição entre espécies aqui, competição pelo nicho, né? Pelos alimentos, pelo próprio habitat. E aí
a gente procura alternativa que fala de competição. Letra B, intraespecífica, né? Entre, não é dentro da mesma espécie, são duas espécies diferentes, beleza? E aí, predação não, o que vai acontecer é realmente a exclusão de um dos organismos devido à sobreposição de nichos. Ou seja, os caras caçam a mesma coisa, os caras fazem a mesma coisa. Se eu colocar eles dois juntos, alguém vai ser prejudicado, né? Então, alguém vai ser excluído aqui no caso, porque a gente percebe que realmente é o que está em azul, né? Então, o que a gente chama isso aqui de princípio de Gauss. Deixa eu ver se tem uma imagem bacana. Princípio de Gauss, ecologia, ó. Ou princípio da exclusão competitiva, né? É o conceito interessante. Então, todos os gráficos eles vão apresentar dessa forma, né? Todos os gráficos vão apresentar dessa forma que, quando colocadas juntas, duas espécies diferentes, alguém vai ser prejudicado por causa que elas apresentam o mesmo nicho. Então, não foge muito disso, não, né? Competição interespecífica, cuidado. Duas espécies diferentes habitam o mesmo ambiente e têm nichos muito semelhantes, né? O que é nicho? É a ideia da profissão. Vamos trazer assim o termo que não é muito verdadeiro, mas é justamente isso. Então, alguém vai ser excluído. Questãozinha tranquila também. 109. Bacana. 110. Questão de química novamente, de química geral, né? De química inorgânica, mais um. E é contextualizado porque traz a ideia da doença aqui, que é o cálculo renal, né? Pedra no rim. Possivelmente é a formação de algum precipitado, de alguma coisa que vai gerar essas pedras, né? E aí ele fala da composição aqui, oxalato de cálcio e fosfato de cálcio. Essa doença é causada por hidróxido. Isso aqui não é o hidróxido, né? Isso aqui não é hidróxido. Óxido também não é. Óxido é um composto binário, um elemento e o oxigênio. Sais, aí com certeza isso aqui é sais até pela nomenclatura, né? Oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, a nomenclatura de sal, né? Beleza? E aí fica entre sal hidratado solúvel e sal pouco solúvel, ou seja, duas alternativas opostas. Mas como eu falei, o que acontece aqui, por ser uma pedra, por ser um cálculo, ela vai realmente precipitar, não vai ficar diluído ali na água, e a gente não vai conseguir eliminar. Então, é um sal pouco solúvel, né, que vai se cristalizar em razão da supersaturação da urina, né, da presença de muito sal ali e de pouca água, então vai ficar supersaturado. Beleza? Então, letra E, questãozinha tranquila. 111, essa daqui também bem batida, né? Questão de biomas, no caso aqui é a Mata Atlântica, que não é tão comentada, podia ser um bioma muito devastado. E por que é muito devastado? Cotidianamente, desde a colonização, é um bioma muito devastado em razão da formação urbana, né, do país. A gente percebe que é um bioma que inicialmente era litorâneo e se estende ali pela parte do Brasil, mas é muito devastado em razão da ocupação urbana, né, desordenada. Nenhuma das alternativas vai ser resposta, beleza? Incêndio natural, né? É um processo que ocorre mais no cerrado, né? Produção de espécies exóticas, isso não vai devastar um bioma inteiro e por aí vai. Então, procurar alguma alternativa que fala realmente dessa condição de ocupação urbana. Questão 112, de cladograma, né? Questão interessante também. Você poderia revisar alguns conceitos, mas a questão ela é bem simples, né? O grupo que possui um ancestral comum exclusivo é formado pelos. Então, vou procurar ali no cladograma dois grupos ali com ancestral comum exclusivo, que é só deles, né? Esse ancestral comum aqui é de todos. Esse aqui é de B, C, D e E. Esse aqui é de C, D e E. E esse aqui é um ancestral comum de somente C e D, né? Então, já marcaria aqui, é o grupo que possui um ancestral comum exclusivo, C e D, né? Questão tranquila também. Questão 113, né? Agora, uma vantagem trazida pelo cultivo dessa variedade de laranjeira é a possibilidade de haver. Então, são laranjeiras transgênicas resistentes às principais doenças bacterianas. Qual é a vantagem? As plantas vão resistir mais aos problemas, né? Aqui possivelmente vai falar de mudança de gene, né, de uma espécie para outra, e aí essa planta vai ser beneficiada. O que vai facilitar? Vai facilitar a produção agrícola. Vai precisar usar menos inseticida, usar menos produtos químicos, porque as plantas são mais resistentes aos problemas. Então, de cara já vai na letra D. As alternativas fogem demais da resposta, né? Vai diminuir a necessidade de cuidar com o solo, não. Tem que cuidar do solo normalmente, porque o problema não é no solo, e sim
nas doenças bacterianas que afetam as plantas, né? Vai reduzindo a necessidade de irrigação, loucura, a planta vai necessitar de água da mesma forma e por aí vai, né? A questão 113 também, tranquilo, acho que poucos devem ter errado. Questão 114. Questão 114 fala da população microbiana do solo, que foi reduzida devido ao acúmulo de etiamina no solo, pois o pH alcalino. Então, assim, vai acontecer. Ele vai falar aqui dos compostos de etiamina utilizados na flotação, né, de reversa do minério de ferro, são surfactantes que possuem uma longa cadeia hidrofóbica e um grupo amino hidrofílico. Em solução, os coletores têm sua porção polar ionizada, segundo a seguinte reação. Então, a população microbiana do solo foi reduzida devido ao acúmulo de etiamina. Então, etiamina é qual a estrutura? Essa aqui, né? RNH2. Pois o pH alcalino, ou seja, aumento de íons de hidroxila, desloca para lá, né? Desloca para lá a produção de etiamina. O que isso indica? Indica o quê? Aumenta a produção desse composto, né? Pois o pH alcalino aumenta a produção de etiamina. Então, a questão assim, de deslocamento eu achei ela bem simples aqui, não fugiu muito. Eleva a quantidade de íons de hidrogênio? Não, né? Diminui, porque a gente está colocando algo que é básico. Inibe a formação dessa substância? Não. Pelo contrário, aumenta a produção desse composto e por aí vai. Forma uma espécie ionizada? Não. Vai diminuir a formação de espécies ionizadas. Maximiza a formação de íons de hidroxila? Pelo contrário, né? A gente vai deslocar para lá. Então vai diminuir a formação de íons de hidroxila. Uma questão também de deslocamento clássico. Mas essa aqui eu achei bem simples mesmo. Beleza. Agora essa aqui é interessante. 115. Questão que eu acho questão difícil, né? Porque foge muito do padrão de questão comum de óptica, principalmente de fibra óptica, que é a ideia de reflexão total e tudo mais. Então, assim, qual a importância de saber isso aqui, de fibra óptica? Os raios vão chegar normalmente, não vai ter tanta interferência, porque ocorre reflexão total do núcleo, entre o núcleo e a casca, né? Ele te dá os valores aqui dos índices de refração, te dá uma relação trigonométrica, ou seja, que já assusta metade da galera, ninguém vai resolver essa questão. E a pergunta é ainda muito mais difícil porque ele não quer saber só, sei lá, o seno do ângulo limite, alguma coisa simples assim, que já é mais batido. Ele pede a quantidade de reflexões sofridas por um feixe luminoso a cada metro. Ou seja, aqui já envolve, se você soubesse realmente analisar a questão como um todo. Então, primeira coisa, tem que saber seno do ângulo limite aqui, né, que é o limite, para que ocorra reflexão total. Então, seria um índice menor sobre um índice maior, né? Mas por que isso? Porque é só você fazer o índice de refração do núcleo, né, de onde ele está saindo, vezes o seno do ângulo aqui, né, igual a o índice da casca, que onde ele teoricamente teria que passar, vezes o seno de um ângulo. Então, assim, você tem que considerar que aqui seja 90 graus, para ele passar tangente, né? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Seno do ângulo limite. Seno do ângulo limite. Ó, pronto. Já trouxe aqui para a gente. A ideia do ângulo limite é que ele passe tangente aqui, ó, e volte para uma reflexão total, né? Se ele vai passar tangente, o mínimo aqui que a gente tem que considerar é 90 graus. Né? Então, por exemplo, deixa eu trazer essa imagem aqui, pronto. Daqui seria a ideia, né? Bater com 90 e teria um ângulo limite para que isso aconteça. Ó, deixa eu ver outra imagem interessante aqui. Justamente essas daqui são as clássicas mesmo. O ângulo limite, eu vou colocar a incidência para que ele passe com 90 graus e a partir daí qualquer outra incidência vai gerar reflexão total, né? Qualquer incidência com um ângulo maior que ele, né? Vai ter reflexão total. Então, é o índice menor sobre o índice maior. Já me daria o seno do ângulo limite. E seria justamente esse θ aqui que ele colocou, né? Então, seria seno do ângulo limite é igual a o índice menor, 1,2 dividido por 1,5. É que vai dar isso aqui. Deixa eu ver. 1,2 dividido por 1,5 vai me dar 0,8. Então, assim, o seno desse ângulo θ aqui é 0,8. Mas para que ele me deu essa função trigonométrica aqui, essa relação trigonométrica? Ó, eu vou descobrir aqui alguma relação de metro, né? Ele me deu esse comprimento aqui.
Então, seria o quê? O cateto adjacente, né, que é 12 vezes 10 a menos 3, sobre a hipotenusa, né? Então, a gente vai usar essas relações aqui de seno e cosseno. Então, assim, quando eu estava resolvendo na hora, eu no começo eu achei a questão difícil, pulei ela depois que eu voltei. É uma questão que normalmente a grande maioria iria pular, tem que pular. É a questão que é chata. Beleza? Então, o comentário da questão possivelmente é voltado para isso. Ou sem meu tablet aqui vai ficar difícil rabiscar. Mas é muito voltado para isso. Cadê, cadê? Pronto. Ó, tá vendo? A relação aqui, para a gente achar uma relação de metro, né? Se a gente sabe o seno, e ele te deu a função de relação trigonométrica, que nem precisava dar, quando um seno é 0,8, o cosseno é 0,6, né? Porque a soma vai ter que dar, a soma dos dois ao quadrado vai ter que dar 1. E aí ele te dá essa relação aqui, né? Que era, você tinha que procurar por aqui, porque você vai achar a relação entre metros, né? De metros aqui. Então, assim, é uma questão difícil. Questão difícil porque você vai achar a quantidade de metros e depois a quantidade de reflexões por metro, né? Então, na hora, quando eu estava resolvendo, pulei ela, voltei com mais calma. E depois que a ideia foi passando assim pela minha mente, né? Por ele ter dado as relações trigonométricas, enfim. É uma questão que eu acho, considero difícil. Isso daqui seria muito difícil mesmo. Beleza? Então, 115 fica aí a noção, pelo menos, de reflexão total, de seno de ângulo limite. A questão fugiu muito, assim, para um lado mais difícil mesmo. 116, para mim, eu achei uma questão difícil. Por quê? Porque eu não lembrava tanto dos hormônios vegetais, né? Mas, se você soubesse a ideia do hormônio de giberelina, né? Ou ácido giberélico, né? Como ele coloca aqui, coloca diferente para deixar estranho. Ele pede a função, né, o objetivo desse hormônio nos frutos. No caso dos frutos, a aplicação do ácido deve ser dirigida aos cachos. Para quê? Para aumentar o tamanho, né, das frutas. Né? No caso, aumentar o tamanho das uvas. Então, assim, é uma questão que você tinha que saber as funções de cada hormônio, que é importante. E aí, resolver aqui de acordo com o comando. Então, aqui, por exemplo, vou colocar aqui alguma tabela. Hormônios vegetais. Como é que, se eu tivesse errado essa questão, como é que eu revisaria? Pegaria alguma tabela básica aqui de hormônios vegetais, né, com as características. Vou aumentar uma tabela. Peraí. E depois resolveria mais umas 5 questões para não ter erro. Né? Então, por exemplo, vou pegar uma tabela boa para revisar aqui. Essa aqui, pronto. Então, promove a germinação das sementes, amadurecimento dos frutos, né? E ao contrário, a alternativa que ele coloca lá, tem uma alternativa que ele coloca que vai retardar o amadurecimento, pelo contrário, né? Vai ajudar no amadurecimento dos frutos, vai estimular a floração. Então, eu revisaria todos esses conceitos aqui. Auxina, alongamento de células e tudo mais, promove o crescimento de raízes e caules. Citocina, o nome vem muito de citocinese, muito de divisão celular, né? Desenvolvimento das gemas. Etileno, esse aqui foi questão do Enem, amadurecimento dos frutos também, então perceba que alguns hormônios têm funções parecidas. E é importante, ó, promove a abscisão das folhas, ou seja, queda das folhas. Que é pelo contrário do nome do ácido abscísico, né, abscísico, ele não promove isso daqui não, ele não promove queda das folhas não, apesar do nome ser sugestivo. O ácido abscísico também é um muito importante, inibe o crescimento, então ele é todo contrário, ele é todo negativo. Induz o fechamento dos estômagos, promove o tamanho das gemas, das sementes, induz o envelhecimento vegetal, ou seja, ele é contrário a todos esses hormônios aqui que eles são positivos, alongamento, divisão celular, amadurecimento, esse cara que ele vem a contrapor, né? Então, assim, questão de hormônios, errado, revisa, faz mais questões para rever essa parte da botânica. 117 é uma questão que, de cara, poderia ser difícil, mas é uma questão muito, muito simples, né? Uma questão de vetores, aparentemente, ele quer saber qual a relação do ângulo aí. Então, é fazer aqui entre os vetores de velocidade, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto 65, para cá o vento, né? Sobre a hipotenusa, que é 250, que é a velocidade do avião. Então também não tinha uma questão, não é uma questão que seria impossível, não. Questão 118. Interessante porque traz uma fórmula que não era tão comum no Enem, né? A fórmula é PV NRT, né? Pressão, volume, número de mols do gás, da substância que a gente estiver falando, a constante é a temperatura que tem que estar em Kelvin, né? Não pode errar.
Tem que estar em Kelvin. Então, ele te dá duas situações e pede o volume máximo aqui, né, em metro cúbico. Vai falar, na entrada do gás a 227 graus Celsius, então já transforma para Kelvin, já soma com 273, né, que vai para 500 Kelvin aqui. Ele te dá a pressão e um volume, tu já descobre o número de mols aqui do gás. E depois, né, ele fala aqui, quando ocorre sua expansão máxima, que é o que ele pede, né, o volume máximo, ele está a 127 graus Celsius, soma com 273, né, que vai para 300 Kelvin, né, ou 400 Kelvin, e fica submetido à pressão de 1 atm, ou seja, pronto, tu vai usar a relação de PV/RT duas vezes, né, para descobrir agora o volume, né, o volume máximo, já descobrindo inicialmente o número de mols. Então é uma questão de aplicação de fórmula na parte de química, né, na parte de química de gases, né, não acho uma questão muito difícil não. Pode assustar de início por trazer uma imagem aqui de locomotiva a vapor, de várias informações, mas se você soubesse o básico ali de PV/RT dessa aplicação, não teria muito segredo não. 119. Também, mais uma questão que você olhando, aparenta ser uma questão bem difícil, mas quando você vai lendo, você percebe que é uma questão de biorremediação, né? Seria justamente diminuir poluentes do ambiente por meio de alguma espécie. No caso aqui, ele vai falar de fungos que permitem essa biorremediação, né? De limpeza e tudo mais. Então, são poluentes que são degradados. Ele vai conseguir diminuir tanto o impacto de petróleo, né, de hidrocarboneto, como de metais tóxicos. Ele pede justamente isso. A gente tem que se atentar ao comando. Uma medida que pode auxiliar na redução dos impactos de ambos os tipos de contaminantes. Então, para petróleo aqui, ele tem um processo, e para os metais aqui tóxicos, ele tem outro processo. Eu quero uma união entre esses processos, né? Então, por exemplo, ele dá algumas possibilidades de medida. Dispersão de fungos que apresentem as vias metabólicas citadas. Lançamento de amostras de proteínas capazes de se ligar a metais tóxicos. Perceba que essa daqui só atinge um dos problemas, né? Construção de estruturas artificiais semelhantes a vacúolos dos fungos. Perceba que o vacúolo está presente só na ideia de metais tóxicos também. Aplicação das enzimas isoladas dos fungos no solo. Inserção de genes de fungos em bactérias presentes nesses locais. Aqui também não é uma medida muito viável, né? Está falando de uma técnica de transgenia, pegar um gene e colocar em outra espécie, né? Então, a gente tem que buscar uma alternativa, ó, questão 119. Questão 119, a gente tem que buscar uma alternativa que consiga tanto diminuir o impacto de petróleo como o impacto de metais tóxicos, né? Então, é dispersão dos fungos no ambiente que apresenta essas vias metabólicas, tanto de destruir hidrocarboneto como metal tóxico. Se a gente colocar só enzima, degradação enzimática, como eu falei, só vai atacar uma forma, que é os hidrocarbonetos. E por aí vai. Então a questão que inicialmente assusta, mas é questão de interpretação de texto. Porque ele quer uma medida que tenha ambos, correções para os ambos os impactos, né? Tanto de petróleo como metal tóxico. 120, de radioatividade, questão clássica, né? Figurinha repetida, a gente não pode errar. Então, inicialmente, ele tem uma massa de 10 e cai pela metade aqui, né? 10 para 5, em 6 horas. Então, o meu tempo de minha vida, que é o tempo necessário para decair metade, é 6 horas. E ele quer saber quando é que vai cair para 6,25% da massa inicial. Aqui eu não uso fórmula, seria, né? 100 inicialmente, 100% inicialmente, depois 50%, depois 25%, depois 12,5% e depois 6 e pouco, né? Ou seja, caindo pela metade. É o que ele quer, que é o que ele pede, né? Então, de 100 para 50, foi 6 horas, né? Tempo de meia vida. De 50 para 25, mais 6 horas, já vai para 12. Aqui, 18 horas e depois 24 horas. Então, assim, questão fácil de radioatividade, né? Não tem por que a gente estar batendo cabeça nesse tipo de questão, não. Vou pausar a gravação aqui para a gente finalizar as 15 questões restantes.